Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Discipulado Transformação. Nós estamos estudando uma série de lições sobre dons espirituais. Começamos lembrando que essa série de estudos bíblicos sobre dons espirituais foi produzida pelos irmãos lá da Primeira Igreja Batista, aqui de Curitiba. Então, essa é a segunda parte da lição número 6, dons espirituais, né? Todas as outras lições, todos os outros estudos bíblicos serviram de introdução para a lição número 6, né? Porque essa é a lição cerne dessa série de estudos. E nós temos 3 objetivos com essa lição número 6. O primeiro deles, a gente já cumpriu na primeira parte, no vídeo anterior, onde a gente distinguiu fruto do Espírito de dons do Espírito. Hoje, nós queremos entender o propósito dos dons no contexto da igreja, né? E na terceira parte desse estudo nós vamos conhecer os dons espirituais, os dons do Espírito Santo descritos na Bíblia. Portanto, esse é o esboço da lição número 6. Os 4 primeiros tópicos nós já estudamos no vídeo anterior. Hoje vamos estudar aí em detalhe esses 5 próximos tópicos, sendo que o primeiro deles é as 4 listas chaves, né? Que o autor quis fazer aqui, qual que é a principal ideia dele nesse tópico, né? Mostrar para a gente a fundamentação bíblica sobre dons espirituais. Você precisa ler em detalhe esses textos bíblicos, né? E eles estão transcritos na apostila que você já recebeu. Então, todos eles lá, é bem importante ler com calma, observando cada detalhe dos textos, porque, de fato, é a fundamentação bíblica sobre esse tema, dons espirituais. Os textos em negrito são os textos base. Os textos que não estão em negrito são os textos complementares, né, que ajudam a gente a entender os detalhes. A exemplo de 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 3, Efésios 3. Né? Então, depois de ler em detalhe esses textos, você está em condições de entender um pouco melhor sobre dons espirituais, se é que você ainda não tinha feito nenhum estudo bíblico sobre dons espirituais. Se você já fez, é a oportunidade de revisar o que você já sabe, o que você já aprendeu. Muito bem. Próximo tópico, o autor está falando sobre os dons que têm que ser descobertos, desenvolvidos e usados. Aqui nesse tópico, a ideia do autor é mostrar para nós a importância da gente descobrir, desenvolver e usar os dons espirituais, né? E, segundo o autor, nós temos, e ele está fundamentado na palavra de Deus, né? Nós temos 2 excelentes motivos, nós temos outros, né? Mas esses são os 2 principais para iniciarmos um processo de descoberta, desenvolvimento e uso dos dons espirituais. O primeiro é a glória de Deus, né? Ao passar por esse processo, no momento que você está usando o dom espiritual que o Espírito Santo te deu, essa tua atividade vai glorificar o nome de Deus. Ou seja, quando as pessoas verem você usando os seus dons, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para usar os seus dons, isso vai atrair a atenção das pessoas, tanto de dentro quanto de fora da igreja,
para a pessoa de Deus, né? Essa é a ideia da glória de Deus, né? E o outro motivo é a honra, né? O privilégio que o Senhor vai dar à igreja da qual você participa, né? O privilégio de ser usado por Ele onde Ele instalou essa igreja local da qual você participa, né? O privilégio, a honra de ser usado por Deus, de fazer diferença no bairro onde você e essa igreja local estão estabelecidos, né? De poder pôr em prática a vontade de Deus na vida das pessoas, tanto de dentro quanto de fora da igreja, do entorno da igreja, cumprindo a missão de Jesus Cristo, principalmente de pregar o Evangelho, ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento com Deus. Nesse tópico também, o autor desafia a gente com uma pergunta, né? Qual é a importância de descobrir, desenvolver e utilizar esses dons, né? Você deve responder a partir da sua experiência, lendo 1 Coríntios 12, 16, Efésios 4, 16 e comparando com o raciocínio aí do autor, né? Onde a gente tirou essa conclusão nesse esboço, nesse diagrama aqui que a gente acabou de compartilhar com você. Muito bem, temos que remir o tempo e esse vídeo é apenas um esboço, né? Você precisa ler a apostila. Me permita ser repetitivo, reforçando isso, para que você entenda os detalhes e use esse vídeo apenas como um roteiro do seu estudo, né? Um esboço. E depois nós podemos avançar trocando ideias lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Ok, próximo tópico, a mordomia dos dons espirituais, tá? Então aqui o autor está chamando a nossa atenção para a responsabilidade que todos nós temos depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador e depois que recebemos pelo menos um dom espiritual, somos mordomos, recebemos para servir e por conta disso temos que prestar contas, né? Assim como aquela ideia da parábola dos talentos lá no capítulo 25 de Mateus, né? É uma grande responsabilidade. É preciso que a gente esteja consciente, né? Que ao receber um dom espiritual, somos responsáveis, devemos usá-lo de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Próximo tópico, o autor está falando sobre coisas que os dons não são. Eu achei bem interessante essa didática do autor, né? Porque de fato existe uma outra maneira de explicar alguma coisa, né? De conceituar, definir, né? Mas essa didática de explicar alguma coisa dizendo que ela não é, de fato é bem efetiva, né? Então o autor coloca aí 5 fatores, 5 aspectos para ajudar a gente a não confundir, né? Então o que não é um dom espiritual, né? Ou os dons, o que não são. Os dons espirituais não são talentos naturais. A gente já conversou sobre isso. Então a gente já definiu que talento natural é uma habilidade que você pode desenvolver através de um curso, através do exercício de uma profissão que pode ser aprendido. O dom não, é uma habilidade que o Espírito Santo de Deus te dá e te capacita especificamente para o exercício da vontade de Deus, no reino de Deus, né? Então, dom espiritual é diferente de talento natural. E o segundo aspecto, como que uma consequência do primeiro, né?
é que a gente não deve considerar o talento como consagrados a Deus. Pode até ter uma certa ligação, né? Então, por exemplo, alguém fez faculdade de administração, tem o talento para administrar as coisas, ou fez uma faculdade de finanças e tem talento, é especialista em finanças, né? Esse talento pode ser aplicado na igreja local? Pode, mas com consciência, sabendo que o talento ele pode, se não vai ter um uso tão efetivo quanto o dom, né? E tem um efeito colateral. É possível, né, que o dono do talento, ao colocar esse talento à disposição da igreja, transforma a igreja numa empresa, né? E é um risco que o dom espiritual não deixa a pessoa correr, né? Então, é bem importante ter essa consciência na hora de usar o talento no lugar do dom espiritual. Terceiro aspecto, né? Não confunda os dons espirituais com o fruto do Espírito. Esse aspecto também a gente já conversou no vídeo anterior, né? Então a gente já entendeu que o fruto do Espírito está relacionado com o caráter, com o nosso estilo de vida, né? E os dons são ferramentas para a gente colocar à disposição na obra de Deus, né? O último, coisa que os dons não são, é não confundir dons espirituais com os papéis dos crentes. Eu acho que esse aqui está bem intimamente ligado com o primeiro e com o segundo, né? É mais um reforço desse efeito colateral que a gente corre de, ao usar um talento na igreja, confundir ele com um dom. Último aspecto são condições prévias fundamentais para a descoberta dos dons, né? Então você precisa preencher esses 3 requisitos antes de iniciar um processo de descoberta, desenvolvimento e uso dos seus dons, né? Então, o primeiro você precisa ser um cristão de verdade. E parece redundante, mas nós temos sim, por exemplo, lá em Atos capítulo 8, um personagem chamado Simão, que creu e foi batizado, mas não tinha um estilo de vida de cristão verdadeiro, né? E aí ele desenvolve um comportamento que precisa ser repreendido, né? Segundo requisito, você precisa crer, né? Se você começou essa série de estudos e não crê nos dons espirituais, você está perdendo tempo, né? É importante você crer que de fato os dons espirituais são habilidades dadas pelo Espírito Santo para o ministério do sacerdócio universal de Cristo. É importante. E o terceiro e último você e eu devemos regar esse processo de descoberta, desenvolvimento e uso com a oração, para que o Espírito Santo conduza a gente nesse processo. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos e podemos debater esse tema agora, depois que você assistiu o vídeo, lá no WhatsApp do grupo, ok? Deus abençoe e até lá.